Olá pessoal, eu sou a professora Kaline, de língua portuguesa. É um prazer conhecê-los, mesmo que um pouco distante. Nós vamos começar mais um semestre com um método um pouco diferente, né? É algo que ainda estamos nos adaptando, pois sempre fomos acostumados a um contato físico e de repente temos que conversar apenas através do contato virtual, né? Mas eu tenho certeza que vamos enfrentar juntos mais esse desafio. Espero que, mesmo um pouco distante fisicamente, que possamos ter uma boa relação entre professor e aluno, tendo respeito, comprometimento, né, de ambos os lados. Eu sei que é um momento difícil que nós estamos passando e precisamos mais do que nunca ter empatia, né? Colocar-se no lugar do outro, sem julgamentos. Então, que possamos ter um semestre proveitoso, de muito estudo e principalmente de foco e determinação, né? Eu vim fazer esse vídeo aqui, pois a maioria não me conhece, já que vamos ter vários alunos novos agora, né? Então, para me conhecer um pouquinho, saber quem que vai estar aqui, né, com vocês nos próximos meses, tá? Eu vou explicar um pouco, então, como que vai funcionar as nossas aulas. A princípio, eu vou enviar as atividades no grupo do Whats, tá? E vocês farão normalmente as atividades no caderno, tá? Algumas, né, eu vou fazer online, em algumas plataformas diferentes, mas eu sempre vou orientar vocês como que vai ser cada atividade, tá? Normalmente vocês vão tirar foto do caderno, me enviar na mensagem, né, do particular. O nosso grupo do WhatsApp, ele vai ficar bloqueado para conversas, tá? Porque assim fica mais organizado, né? Fica só para eu postar as atividades. Então, se o aluno ele está com dúvida, né? Se já fez tudo, se falta fazer alguma coisa, aí é só conferir lá, tá? Então não vai ter aquele monte de conversa misturada lá no grupo, né? Aí, quando precisarem tirar dúvida, né? Se ainda ficou alguma questão, né, com relação ao conteúdo que não entendeu, né? Aí eu sempre vou estar à disposição no particular para vocês mandarem mensagens, tá? Não esqueçam, sempre que for tirar fotos do caderno, né? Tirem fotos nítidas, né? Que eu consiga ler e corrigir. Não é só tirar foto, mandar para a professora para dizer que fez atividade. Eu preciso que a foto seja nítida, porque eu vou ler, eu vou corrigir, tá? Cuidar para não cortar as margens também. Às vezes, né, os alunos me mandavam foto que ficava faltando um pedaço da frase, daí eu não conseguia corrigir, tá? Então, sempre tomar esse cuidado. E sempre confiram, pessoal, as mensagens do grupo, tá? Antes de vir me perguntar, de tirar dúvida, leia com atenção todas as mensagens do grupo. Aconteceu muitas situações no semestre passado de alunos que não liam minhas mensagens e daí depois iam me perguntar o que era para fazer. Então isso sobrecarrega o nosso trabalho, né? Eu já tento postar bem detalhado, né, o que é para vocês fazerem, né, para facilitar a vida de vocês. Então vamos ter mais atenção às mensagens do grupo, né, para que fique mais fácil assim o nosso trabalho, tá? Depois, cada aluno vai ter acesso a um e-mail institucional criado pela Secretaria de Educação, tá? Com esse e-mail, vocês vão poder acessar o aplicativo que se chama Google Sala de Aula ou Google Classroom, talvez vocês encontram lá na lojinha de aplicativos. Depois eu vou explicar bem certinho, né? Passar o nome certo para vocês. Esse aplicativo do Google Sala de Aula é uma plataforma do Google, né? E foi a Secretaria de Educação que orientou que a gente utilizasse ela, justamente por ser uma plataforma bem completa, tá? A gente consegue postar atividade lá, o aluno já consegue responder, já aparece a opção de dar nota, eu consigo controlar, né, se os alunos já entregaram, quem falta entregar, estipular data de entrega. Então acho que fica bem mais organizado, né, a gente conseguir trabalhar pelo Google Sala de Aula, tá? Por isso que eu gostaria que o máximo de alunos possível tentasse utilizar esse aplicativo, porque assim ele também não sobrecarrega tanto o nosso celular com as mensagens do WhatsApp.
né? Tem aluno que reclamou muito no semestre passado, professora, que meu celular deu pane, tinha muita mensagem, eu perdi tudo. Então assim, vocês, ao invés de ficar mandando mensagem, né? Eu sei que a maioria tem outras disciplinas também, então para não sobrecarregar tanto o nosso celular, então é mais fácil utilizar o Google Sala de Aula, porque lá fica as postagens e não fica sobrecarregando, né? Ocupando a memória do celular, tá? É claro, eu sempre vou postar as atividades no WhatsApp também e no Google Sala de Aula, tá? Então, se às vezes vocês estiverem com o celular cheio, podem ir apagando do WhatsApp se vocês estiverem utilizando o Google Sala de Aula, né? Então, essa é a vantagem. Vocês sempre vão seguir as orientações, né, de cada atividade, então sempre prestar bastante atenção. Às vezes vão ter atividades de formas variadas, né, algumas serão no caderno, outras vão ser online, né, de alguma metodologia diferente, mas isso depois, né, eu vou mandar outro vídeo, vou explicando bem certinho como que usa o aplicativo, né, como que vocês vão utilizar o e-mail institucional, tá bom? Então não se preocupem. Outro detalhe também, pessoal, o grupo do WhatsApp é muito importante, então não saiam do grupo. Mesmo que depois vocês vão fazer atividade só lá no Google Sala de Aula, é importante que vocês estejam sempre lá no grupo, porque às vezes vai ter recados, né? O pessoal da direção, né? A diretora também tem o WhatsApp lá no grupo de cada turma, então às vezes eles precisam entrar em contato com algum aluno, né? É só procurar pelos grupos das turmas. Às vezes eu vou fazer uma explicação por áudio que vai estar lá no WhatsApp, que às vezes não vai estar lá no Google Classroom. Então é importante que todos permaneçam no grupo, tá? E com relação aos horários, então agora, prestem bastante atenção que essa parte é bem importante. Eu vou postar as atividades sempre nos horários de aula, tá? A nossa disciplina, ela é 2 vezes por semana, então é claro que vai ter mais atividades que outras matérias, né? Outras matérias que sejam uma vez por semana, por exemplo. Então a nossa carga horária, ela é maior. Por isso que muitas vezes eu vou postar 2 atividades por semana, tá? Claro que isso vai depender do conteúdo também, não podemos esquecer da disciplina de CCTT, que também vai ter atividades valendo nota e presença, tá? Então, lembra que língua portuguesa, matemática, no fundamental e no médio, são 2 vezes por semana. Quem está no médio ainda tem a disciplina de biologia, que também é 2 vezes por semana, tá? Então, claro que essas disciplinas vão ter um pouquinho mais de atividades que talvez em outras matérias que vocês estejam matriculados, tá bom? Por isso, pessoal, vocês precisam se organizar. Sentem para fazer as atividades no horário de aula, assim vocês não vão deixar acumular as atividades, né? Principalmente quem faz outras matérias também. Eu também tenho os meus horários para cumprir, né? E também tenho a minha vida particular, assim como todos vocês. Então, se vocês fizerem as atividades no horário da nossa aula, eu estarei online à disposição para ajudar vocês nesse horário, tá? Fica muito mais fácil. O aluno tá lá, eu mandei atividade, né? Está com dúvida, já está fazendo no horário de aula, perguntou alguma coisa, eu já consigo responder, o aluno já consegue ir fazendo atividade, já termina, é muito mais rápido, né? Porque pode acontecer de vocês me mandarem mensagem em outros horários, mas daí nem sempre eu vou estar disponível para conseguir responder na hora, né? Às vezes eu tô ali lavando roupa, né? Não tô vendo o WhatsApp, né? Então é muito importante que vocês façam isso, tá? Que vocês consigam sentar sempre nos horários da nossa aula para fazer atividade e tirar as dúvidas com os professores, tá? Digo isso não só na minha matéria, mas também para quem faz outras matérias, porque assim vocês conseguem ter um cronograma bem certinho, né? E assim daí vocês conseguem fazer melhor a atividade de vocês, tá? Façam uma agenda, qualquer coisa, coloquem lá na geladeira, né, o horário das aulas, né, uma tabela das atividades, as datas, né, para vocês não perderem. Então fica muito mais fácil se vocês têm esses horários estipulados, tá? Como eu falei, então, nós temos aula 2 vezes por semana, o que seriam 10 aulas de português por semana,
tá? 5 aulas num dia, 5 aulas no outro dia. Se fosse na sala, gente, nós teríamos 7 horas, mais de 7 horas relógio de aula por semana. E vocês não vão ter tudo isso de estudo, né, nessa nova metodologia, tá? Nesse método não presencial, né, nessa forma que a gente está estudando agora. Então já teremos o mínimo de conteúdos possível, tá? É preciso que vocês tenham foco, dedicação, né? Eu vou sempre passar 1 ou 2 atividades por semana que vai valer a nota e a presença da semana, tá? Então, o aluno que não fizer, ele vai levar falta e ainda vai ficar sem nota, tá? E eu não consigo ficar mandando mensagem cobrando todos os alunos. Imagina quantos alunos que eu tenho. Até em algumas vezes eu acabei fazendo isso no semestre passado e foi bem desgastante, sabe? Porque às vezes eu mando mensagem e o aluno simplesmente não responde. Gente, isso é bem chato, sabe? Então, assim, vamos ter comprometimento, né? Cada atividade vai ter uma data estipulada para entrega, né? Vocês vão ter sempre os horários de aula, vão ter mais ou menos uma semana para entregar a atividade. Então, eu sempre dou um prazo bem bacana para vocês conseguirem responder as tarefas, tá? E eu não vou aceitar tarefas atrasadas, tá? Claro, aconteceu algum problema, né? Venha conversar comigo para a gente resolver. Seja sincero, fale que está difícil, né? Porque também eu não consigo adivinhar se vocês não falarem. Então, quem me conhece sabe que eu sempre estou aberta ao diálogo, eu sempre me preocupei muito com os meus alunos, né? E eu não quero que vocês desistam, tá? Por mais difícil que seja, né? Eu quero que vocês sempre contem comigo. Afinal, a gente, né, estamos aqui para enfrentarmos juntos esse desafio, né? Então, sempre que tiver algum problema, não está conseguindo dar conta de fazer as atividades, me procura, manda mensagem, né, para a gente conseguir resolver da melhor forma possível, tá? Eu sei que estamos passando por um momento bastante delicado, né? Mas eu acho que nós precisamos mais do que nunca nos unir e não podemos perder a esperança, tá? Eu gostaria de encerrar esse vídeo deixando uma frase especial para vocês, né? Que eu encontrei hoje na internet, que diz assim: nada voltará a ser como antes, tá? Mas tudo pode ser melhor como nunca foi. Então fiquem com essa mensagem, tá? Eu vou deixar vocês com essa mensagem para vocês refletirem, pensem nisso, estudem com amor e dedicação, porque a única coisa que ninguém nos tira é o conhecimento, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus e sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Um abraço afetuoso da professora Kaline.